cumprimentando o presidente Tombini, cumprimentando os demais diretores do Banco Central, eu queria me dirigir ao presidente Tombini, fazendo aqui uma leitura muito rápida de uma matéria que está estampada hoje no jornal O Globo com letras garrafais. A presidente Dilma já começou a estudar uma nova proposta da equipe econômica para alterar a correção da caderneta de poupança, fixada hoje em TR mais 6% ao ano. Segundo técnicos do governo, a mudança só valeria para depósitos futuros, ou seja, os atuais poupadores não seriam prejudicados pela mudança para não gerar reclamações nem acusações de quebra de contrato. O novo modelo, ainda em versão preliminar, prevê que o retorno dado pela caderneta de poupança seja variável, deixando esse tipo de investimento em linha com as taxas praticadas no mercado. Evidentemente que, sendo o presidente do Banco Central uma das mais importantes autoridades da equipe econômica do governo federal, eu indago a Vossa Senhoria se Vossa Senhoria conhece o tema e se esse tema, de fato, está sendo estudado, não é, pelo governo federal, pela equipe econômica, por julgar o absoluto interesse da população brasileira em relação ao tema. A segunda questão, presidente Tombini, diz respeito a análises que têm apontado riscos no aumento recente das importações brasileiras. E faz-se logo uma relação à inundação de produtos importados e a consequente desindustrialização e a perda de empregos em nosso país. Por isso, esses mesmos analistas encontram justificativas para defender medidas tributárias e outras que, a meu juízo, têm o cunho protecionista. Este aumento de importações seria, segundo esses mesmos analistas, o principal culpado pela deterioração do saldo comercial e das nossas transações correntes com o resto do mundo. Entretanto, um conjunto de outros analistas veem nesse contexto a queda expressiva no ritmo de crescimento das exportações por conta da gradual perda de competitividade brasileira e do crescimento contido dos mercados globais. O quadro só não é pior, segundo esses mesmos analistas, porque os preços das commodities experimentaram altas significativas no passado recente, ou seja, a recuperação das commodities a partir de 2010 assegurou o saldo extra de aproximadamente 30 bilhões de reais nas contas externas brasileiras somente naquele ano. Assim, seguindo esse raciocínio, se houver uma desindustrialização em curso, esta decorre da alta de preços das commodities e da contínua melhora dos fundamentos brasileiros, o que reduz e melhora a posição relativa do Brasil para investidores externos e estimula a entrada em nossa economia de capitais. Parece consequência daquilo que os técnicos denominam de maldição dos recursos naturais, uma vez que temos vantagens competitivas na produção de commodities, cujo preço está em alta. Nessa hora, é sempre importante lembrar uma entrevista dada pelo eminente professor Stanley Fischer, presidente do Banco Central de Israel, perguntado recentemente como um governo pode garantir competitividade a seus setores produtivos num ambiente de abundância de capitais e forte valorização cambial. Responde Stanley Fischer: Israel também está enfrentando esse problema. Queremos uma economia forte com moeda fraca. Isto é muito complicado. Quanto mais robusta for a economia do Brasil,
quanto mais for reconhecida por suas riquezas, com gás e petróleo, entre outras, mais difícil será evitar a valorização cambial. Ainda tenho a firme convicção de que o crescimento das importações não é um mal em si mesmo. Quando abrimos o perfil das importações e chegamos à conclusão que 85% do que o país está importando são bens intermediários, são máquinas e equipamentos, são insumos, é combustível para que nós possamos sustentar a manutenção do crescimento da economia brasileira. Assim, parte significativa da importação é complementar e não substituta à produção nacional, o que não é incompatível, portanto, com a geração de emprego no país, pois viabiliza, a meu juízo, e de tantos outros técnicos e analistas, a competitividade dos setores produtivos e exportadores. A indagação que faço a Vossa Senhoria é a seguinte: como o Banco Central do Brasil tem interpretado a situação das importações e de seus reflexos sobre o saldo em transações correntes? Há preocupação com o ritmo de deterioração das contas externas brasileiras? Quais são os instrumentos de curto, médio e longo prazo para o fortalecimento e a competitividade das empresas brasileiras no comércio exterior? O protecionismo, por si só, é um caminho inevitável ou temos alternativas? A terceira pergunta tem a ver com um questionamento que todos nós fazemos enquanto brasileiros e enquanto agentes políticos, representantes aqui da sociedade. Ou seja, nós estamos caminhando para pelo menos 2 décadas de importantes conquistas macroeconômicas, conquistas no campo social, e continuamos devendo ao contribuinte brasileiro uma taxa de juros compatível, porque continuamos, em que pese as conquistas nessas 2 décadas, em que pese a solidariedade do povo brasileiro a esse esforço, ainda nós continuamos sendo campeões das taxas de juros no mundo. A pergunta que faço a Vossa Senhoria: por que conseguimos romper tantos e tantos desafios e não conseguimos romper o desafio da taxa de juros, em que pese reconhecer o esforço que Vossa Senhoria tem feito nos últimos meses em razão da redução da taxa de juros? Qual a influência, a seu juízo, que tem direta nesse contexto a qualidade na política de gasto por parte do governo ou dos governos ao longo dos últimos anos? É a indagação que faço a Vossa Senhoria. Com a palavra, o presidente Alexandre Tombini. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Ferraço. Começando pelo final, como Vossa Excelência mencionou, nós temos, de fato, avançado em várias áreas da economia, inclusive na questão da convergência para taxas de juros, digamos, mais comparáveis com taxas praticadas em outros países e taxas menores em relação ao que foi o passado brasileiro, né? Obviamente, aos ciclos monetários, essas taxas, elas evoluem estruturalmente ao longo do tempo, como foi o caso brasileiro, mas conjunturalmente pode haver ajustes, como ocorreu, por exemplo, no ano passado, tivemos que elevar as taxas de juros para fazer frente à questão inflacionária, mas o que nós temos percebido na economia brasileira é que as taxas nominais de política, elas têm cada vez mais os ciclos de política monetária têm se dado em patamares, ao redor de patamares menores. A taxa de juros real da economia é menor hoje do que foi no passado, com inflação sob controle, em convergência para a meta. E nós vimos na apresentação, na sessão de debate com o senador Dornelles,
próprio mercado percebendo a redução da taxa neutra de juros ao longo do tempo e com perspectivas de redução para o futuro. Ou seja, temos evoluído, sim, nessa matéria, concordo com Vossa Excelência, e a política fiscal tem contribuído, certamente, neste ano que passou e para frente, tem contribuído neste processo de melhorar a combinação de política econômica com inflação sob controle e em convergência para a trajetória de meta. Em relação à questão do eventual deterioração... O impacto da qualidade do gasto público e as reformas estruturais que o Estado brasileiro não fez como contribuição na redução mais acelerada da taxa de juros. A política fiscal, em quantidade e qualidade, ela ajuda, tem o potencial de ajudar na melhoria do mix de políticas econômicas, não é? Ou seja, de conseguir um crescimento sustentável com inflação controlada. Isso nós temos visto no país, não é? Temos visto no país uma contenção, consolidação aí ao longo do tempo, que tem que abrir o espaço, inclusive, para o financiamento privado, não é? Então, isso tem sido visto. Reformas estruturais podem ser em maior quantidade, em qualidade diferenciada. Nós temos visto ao longo do tempo, no Brasil também, algumas reformas importantes que foram feitas, estão sendo trabalhadas para reduzir o risco percebido na economia. Não é à toa, né, que o custo de financiamento da República, refletido naquele último slide que eu apresentei, tem sido reduzido de forma importante. A República hoje está sendo financiado internacionalmente a uma taxa de 3,45% num papel de 10 anos. Quer dizer, isso não seria possível se não houvesse avanço, inclusive, na qualidade da política fiscal, na quantidade e nas reformas estruturais. Em relação à sua pergunta sobre a deterioração das contas externas, a situação do saldo, nós temos visto aqui, em 2010, a exportação cresceu 32% em valor, a importação cresceu um pouco mais, 42%. Em 2011, a exportação cresce na faixa de 27%, 26,7%, e a importação cresce 24%. O comércio exterior tem evoluído. Creio que o senhor mencionou na sua colocação, isso, meus termos de troca, ou seja, as commodities com preços elevados, tem contribuído no sentido desse saldo. Em relação às perspectivas, a perspectiva do Banco Central para esse ano é de um déficit em conta corrente na faixa de 65 bilhões de dólares. Historicamente, o Brasil tem apresentado um déficit em conta corrente. O Brasil, como uma economia antes em desenvolvimento, economia emergente, é natural que ela absorva poupança externa, né? É natural que ela absorva poupança externa. A média, nos últimos 40 anos, foi em torno de 2% do PIB de absorção de poupança externa. É uma outra forma de ver o déficit em conta corrente. O déficit em conta corrente está evoluindo mais ou menos nesse mesmo nível macroeconômico, em torno de 2% do PIB. No passado já tivemos déficit de 5% do PIB, levantando questionamentos sobre a capacidade de financiamento do país. Não é o caso hoje, mesmo com esse valor estimado para este ano. Além do fato de que a probabilidade de cobertura via investimento direto estrangeiro é muito grande, não é? De maneira que nós acompanhamos a evolução do setor externo brasileiro. É uma das prioridades, né, na avaliação econômica que o Banco Central faz. Não há uma preocupação com a deterioração da conta corrente, não é? Ela é financiável, ela está em níveis historicamente compatíveis com a necessidade do Brasil de absorver. Em relação às questões comerciais, acho que o Brasil tem desenvolvido seus instrumentos de proteção legítimos, né? Tanto de antidumping quanto de compensação de eventuais subsídios que são dados, subsídios proibidos no exterior. Então, isso está na regra do jogo, o Brasil tem adotado. Não é o país mais ativo nessa matéria, mas também tem crescido a aplicação desses instrumentos em função do quadro da economia global no momento. De maneira que aí, essa é a minha consideração em relação à sua pergunta. Em relação à primeira pergunta, no Banco Central não há estudo em relação a esse tema que Vossa Excelência coloca.
né? Se no futuro for necessário, esse tema passará por Pedro, esta quem casa, coloca é o Jornal certamente. Globo. O Jornal Globo é que traz uma matéria hoje com muita ênfase. Tá. Então, só para confirmar, não há estudo no momento no Banco Central sobre essa matéria. Muito obrigado.